Agora vamos falar de trem, porque olha só que notícia boa para quem pega estrada diariamente entre Campinas e São Paulo. Consórcio entre Gigante Chinesa e Grupo Brasileiro do Metrô de BH vence o leilão do trem entre São Paulo e Campinas. Trem Intercidades poderá comportar 800 passageiros. A viagem, que hoje em transporte coletivo leva 3 horas, vai ser feita em 64 minutos de trem. O leilão marca a retomada de transporte pessoal sobre trilhos no Brasil. A expectativa é que o trem fique pronto em 2031. Mano, como é que você vê essa retomada? As pessoas andando de trem intercidades, não só trem nas cidades, né? Como a gente tem, por exemplo, aqui na capital, em São Paulo. É uma boa, né? É uma excelente notícia. Você sabe que eu diria que um dos grandes problemas do Brasil lá atrás foi a aposta feita por Juscelino no transporte rodoviário, como se fosse a grande solução do Brasil. Deixou a nossa infraestrutura de transportes muito dependente de um único modal. E isso é muito ineficiente, né? Quando a gente pensa em outros países, outros contextos, você tem vários outros modais. Então, você retomar a construção de infraestrutura de trem, na minha visão, é essencial. E a forma de fazer isso é via concessão e parceria público-privada, como é esse caso. Então, eu acho que é uma excelente notícia para todos os brasileiros. Agora, Lu, isso aí vai ao encontro também de uma intenção brasileira de liderar a transição energética mundial, de ser um polo de destaque na descarbonização, né? Porque isso ia tirar monóxido de carbono, ia ser uma energia mais limpa. Como é que você vê a ideia do trem? Eu acho maravilhosa. Inclusive, em Minas Gerais, nós temos vários municípios que são interligados por meio de trem. Eu falo que o Brasil tem que desenvolver o serviço de transporte, seja o transporte urbano, transporte interestadual, intermunicipal, e só tem aplausos para essa iniciativa. Temos que pensar se não vai fazer concorrência frente a frente com os concessionários de transporte coletivo, se eles não vão torcer o nariz por conta disso aí e perder demanda. Para quem está assistindo a gente por imagens, a gente estava acompanhando agora exatamente o momento. Aí tá o governador Tarcísio de Freitas neste leilão e com aquela imagem que tem se tornado frequente, né? Ele batendo o martelo ali para anunciar o vencedor do leilão. Felipe Monteiro, que vocês conhecem como comentarista político, é um advogado de primeira prateleira destas questões de regulatório e de concessões. Pepe, a gente teve uma proposta somente e foi a vencedora. Por esse ponto, você acha que a gente poderia ter trabalhado de alguma maneira mais concorrentes, de repente alcançar uma concorrência maior, um preço menor, um serviço mais eficiente? Porque só um propondo e ganhando também não fica tão legal, né? Com certeza a crítica que se faz dessa licitação é exatamente a baixa competitividade, né? Somente um consórcio apresentou a proposta. O lance, inclusive, teve um deságio só de 0,01%. Explica aí o deságio. Na verdade, a licitação ganha quem oferecer o menor preço da tarifa pública, né? E a empresa que ganhou a licitação, ela ofereceu quase nenhum desconto na tarifa, porque estava disputando sozinho. Então, você vê claramente que esse é um problema da licitação, que não permitiu ter mais flexibilidade, de modo a outros interessados participarem da licitação e da PPP. Aí é uma parceria público-privada, né? Você vê, por exemplo, que aquelas pessoas que defendem a ausência do Estado, né, na política pública, a ausência do Estado no investimento em transporte, né? O Estado, nessa concessão que vai estruturar o transporte de trem de São Paulo até Campinas, né, prevê um aporte, um investimento do Estado de São Paulo de 8 bilhões de reais. Tudo bem que também tem a previsão de investimento privado da ordem de 14 bilhões de reais. Mas essa é a prova, por exemplo, que a iniciativa privada sozinha não consegue estruturar um sistema de transporte eficiente. Graças ao Estado de São Paulo, que vai investir 8 bilhões de reais, que vai ser permitido a estruturação desse transporte de passageiro de São Paulo a Campinas, de Jundiaí a Campinas e investimento na linha Lilás também na região metropolitana de São Paulo. São 10 horas, 26 minutos. Para você que está na rádio, a gente vai para um rápido intervalo.
Por aqui, Palumbo, eu quero te ouvir sobre essa modernização, né? Não precisa ser toda do Estado, não precisa ser toda da iniciativa privada, essas parcerias aí que envolvem os dois públicos, né? Os dois entes, o público e o privado, só podem entregar um melhor serviço para a população. Excelente, né? Digno de aplausos. Quem vai ser o beneficiário com isso? O povo. Vai ser bom para o povo? Vai aumentar a concorrência? O cara que trabalha de fretado, ele dura 3... Imagina você, demorar 3 horas para chegar no serviço, demorar mais 3 horas para chegar na sua casa, já é praticamente outra jornada de trabalho. E a própria pessoa que vai sozinho num carro, pedágio, gasolina, vai baratear risco, desgaste do veículo, vai desafogar as estradas, vai aumentar a concorrência. Porque hoje o pedágio, ele aumenta lá e você vai fazer o quê? Nada. Ou você vai de avião, que a população não tem dinheiro, ou você vai de carro ou ônibus. Não tem outra opção. Então, excelente, digno de parabéns. Lu. Não, eu só queria chamar a atenção para um ponto que o PP levantou, exatamente num leilão dessa magnitude, ter um licitante. Eu não vi o edital, não sei se o PP tem conhecimento, se não tem cláusulas restritivas ou tiveram cláusulas restritivas, porque o objetivo do leilão é exatamente abrir a concorrência para você ter competitividade. Aí vai nessa concessão e aparece uma empresa interessada, então isso me causa um ponto para mim de reflexão de ter um apenas concorrendo. Como é que você vê essa questão? Porque também não é em toda esquina que a gente acha uma empresa que tem condições de fazer uma linha de trem de passageiros, né? Será que falta mais investimento em pesquisa? Até porque nesse caso está envolvendo até uma chinesa, hein, Lu? Não é isso? Tem uma integrante chinesa do consórcio. Para esse caso, eu teria que estudar com um pouco mais de profundidade para saber se tem alguma questão ali que meio que direcionou. Porque, às vezes, você cria tantas especificidades nas condições de contrato que desinteressa muitas empresas, acaba ficando para uma só. Então, esses casos, inclusive, merecem uma investigação para ver se foi isso que aconteceu ou não. Agora, um outro aspecto muito relevante se tratando de Brasil é a nossa insegurança jurídica que afasta muitos investidores. Então, você vê, por exemplo, recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro o então prefeito Marcelo Crivella destruindo uma estação de cobrança de pedágio de uma concessionária na base do trator, desrespeitando completamente os contratos. Ou seja, que país maluco é esse em que o poder público firma um contrato, aí muda de gestão, vem um outro gestor e mete o trator em cima como se não tivesse contrato. Então, esse tipo de situação, muitas vezes também é algo que afugenta o investidor internacional, investidores nacionais, inclusive. Então, conseguir fazer com que a regulação seja clara e que haja segurança jurídica para investimentos de grande porte que precisam ter, portanto, um longo prazo para ter a recuperação do investimento, é essencial para a gente poder atrair mais concorrência nesses casos. Até porque, por exemplo, no caso deste trem entre São Paulo e Campinas, a previsão de entrega é de 2031. A gente já viu quantas obras, Palumbo, sendo previstas. Tem obra da Copa que não saiu até agora. Exato. Né? Por quê? Porque em algum momento vai lá o Ministério Público ver uma irregularidade e paralisa a obra, embarga, aí demora. Rodanel, outro exemplo. Pois é, então assim, a expectativa é que a gente veja isso acontecendo, né? Pediu, Pepe? Eu pedi que só fazer um esclarecimento aqui, né? Eu havia falado na minha manifestação que a licitação era um desconto sobre o valor da tarifa, mas não era. Era um desconto sobre o valor da conta prestação que o Estado vai pagar para a concessionária. Ou seja, o edital prevê que o Estado teria que ter um investimento máximo de 8 bilhões de reais e ganharia licitação quem oferecesse o melhor desconto nesse valor que o Estado investiria no serviço, né? A tarifa é fixa em R$50 de São Paulo para Campinas. E aí, Palumbo? E que não está caro. Peraí, Palumbo, antes de você falar, são 10 horas e 30 minutos, 10h30. O Palumbo vai falar agora sobre a questão do trem entre São Paulo e Campinas. O prazo está previsto para 2031. Em 2031, segundo as expectativas oficiais, teremos trem de quem vem de Campinas para São Paulo e de São Paulo para Campinas. Vai lá, Palumbo. Não, seria maravilhoso, né? Eu repito tudo que eu falei. Vai abrir concorrência. Hoje, as companhias de ônibus não têm muita concorrência, porque a passagem de avião é muito mais caro. Por exemplo, para você ir para Ribeirão Preto de ônibus, acho que é R$200. De avião, dependendo a hora que você compra a passagem, sai mais de 1.000. Então, isso só vai facilitar para o povo, né? Que é o destinatário final de todas essas obras. Mas agora você falou um ponto importante, né?
As obras são paralisadas o tempo todo por, às vezes, uma ação do Ministério Público, o embargo. Então, isso complica demais a vida de qualquer gestor nesse país.